Fernando Nakagawa. Obrigado, Uribe. Secretário, um dos pontos que tem gerado bastante discussão entre tributaristas cita aquele trecho onde a proposta menciona exatamente a questão relacionada à emissão de lucros e dividendos. E o texto menciona que aqueles pagos, creditados, entregues a empregados ou remetidos ao exterior, portanto não para residentes, os lucros e dividendos enviados ao exterior, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda sobre a renda na fonte, com alíquota de 10%. O texto não deixa claro se esta tributação será aplicada apenas às pessoas físicas ou também às pessoas jurídicas, porque a equipe econômica tem citado, o ministro citou várias vezes, um universo de 141 mil indivíduos, mas são residentes. Sobre os não residentes, esta medida também alcança os pagamentos de lucros e dividendos entre empresas? Se sim, qual é esse universo, secretário? Olha, a medida para o não residente, ela se aplica tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E houve uma preocupação no momento que a medida foi lançada de alguns setores de que isso poderia inibir o investimento, seja das empresas estrangeiras, seja dos investidores institucionais na Bolsa de Valores brasileiras. A gente não tem essa preocupação e não espera nenhuma redução no investimento estrangeiro no Brasil. E explico por quê. A primeira razão é a seguinte: a própria OCDE, a Organização dos Países de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, ela recomenda que o país, a tributação de dividendo no país de origem de 5% a 15%. Ela prevê nos modelos de tributação internacional. Nós estamos tributando a 10%, portanto, bem na metade da recomendação da OCDE. A segunda razão pela qual a gente não prevê fuga de capitais é que o dividendo é apenas uma parcela do ganho que o investidor estrangeiro tem no Brasil. A maior parte do ganho está no ganho de capital. Você compra uma ação na bolsa e vende por um valor maior. Esse ganho de capital continua isento para o estrangeiro, não há alteração nisso. Além disso, os juros sobre capital próprio perfazem a maior parte dos proventos que são distribuídos pelas empresas para os acionistas. E a tributação dos juros sobre capital próprio, que continua mais favorecida, não vai ser alterada. Por fim, outro aspecto muito importante. A maioria dos países, seja os que têm tratado de bitributação com o Brasil, seja os que não têm, prevêem um desconto dos impostos pagos sobre dividendos no país de origem. Então, portanto, por exemplo, uma empresa americana, em geral, ela vai poder abater do imposto que ela paga nos Estados Unidos o dividendo que ela pagar na retenção aqui no Brasil. Então, esse abatimento faz com que a gente, na verdade, esteja tributando aqui no país uma parte que não vai ser sentida pelas empresas, porque elas vão poder abater isso no país de origem. A maior prova, eu acredito, que a gente não vai ter impacto no investimento estrangeiro do Brasil, foi a reação da Bolsa de Valores no dia do anúncio. Mais de 50% da propriedade acionária na Bolsa de Valores brasileira é de estrangeiros. E no dia do anúncio a Bolsa subiu. Ela não sentiu nenhum impacto. Então, portanto, a gente acha que é uma medida muito bem calibrada, que está em linha com as práticas internacionais e que por isso foi bem recebida pelos investidores. Eu gostaria que a gente olhasse um pouco mais de lupa sobre isso, porque é uma das grandes polêmicas dos líderes partidários, é a questão da bitributação. Porque o Brasil tem acordo com alguns países, Espanha, por exemplo, se tributou aqui, não tributa lá. Estados Unidos, não, mas eles costumam devolver parte desses impostos. O governo brasileiro tem conversado com outras nações que não têm acordo de bitributação para evitar que essas empresas sejam penalizadas, pagando impostos sobre lucros e dividendos aqui e também no exterior? Sim, a Receita Federal, a gente fez um estudo sobre isso e abrangendo os maiores, os países que têm os maiores investimentos aqui no Brasil, e chegamos à conclusão que a maioria dos países, a grande maioria, esmagadora maioria dos países que investem no Brasil, que tem empresas que investem no Brasil, ou são cobertos por tratados de bitributação, ou já tem regras, independentemente do tratado, que permitem o crédito desses valores pagos aqui.
Eu queria voltar um pouquinho, a gente falava sobre os dividendos, e esse é um ponto de resistência no Congresso Nacional. Para entender, o senhor citou sobre os benefícios fiscais. A Fazenda já vislumbra uma alternativa diante dessas resistências de saída que logo aparecem ali nos comentários feitos pelos parlamentares? É possível, por exemplo, a oposição, secretário, fala justamente no corte de benefícios fiscais hoje concedidos, aplicados, né, a essas empresas. Isso está no radar da Fazenda também? Olha, isso sempre teve no radar da Fazenda. O ministro Haddad tem sempre ressaltado que é importante a gente fazer um controle de gasto efetivo na despesa, mas também tratar dos gastos tributários que reduzem a arrecadação. Mas para isso a gente precisa fazer uma análise da efetividade do gasto tributário. A gente não pode sair cortando qualquer gasto tributário, assim como a gente não pode sair cortando qualquer gasto que tenha impacto na economia, que seja eficaz. A gente está muito aberto para fazer uma discussão com o Congresso sobre gastos tributários que não são eficazes e que podem ajudar nessa compensação. Dito isso, a gente acha que uma das maiores distorções e injustiças do sistema tributário brasileiro é justamente essa que a gente está atacando. Não é um gasto tributário no nome, mas é uma distorção do sistema muito grande. É muito injusto que um trabalhador assalariado pague 27,5% de imposto e que uma pessoa que tem uma renda de R$1 milhão por ano acabe tendo uma alíquota efetiva de imposto de 2,5%, 2,6% ao ano. E mesmo se a gente somar a tributação no nível da pessoa jurídica, tem um estudo excelente do IPEA sobre isso, que mostra que mesmo somando a tributação da pessoa jurídica com a da pessoa física, de alguém que recebe dividendos, por exemplo, ainda assim as pessoas que estão entre os 1% mais ricos do Brasil pagam menos imposto do que a maioria da população. Fernando Nakagawa. Secretário, eu peço desculpas de verdade por voltar a esse assunto, porque essa informação de que o dividendo, o imposto de renda sobre dividendo pago ao exterior vale também para a pessoa jurídica, me parece ser um assunto importante, uma novidade. Não estava isso, pelo menos na minha visão, não estava claro esta informação.